Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, amado irmão, amada irmã, ouvinte da palavra de Deus. Eu quero prestar aqui, por através deste vídeo, a minha indignação contra a fala do grande líder espiritual aí da mídia, a saber, Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, ele está fazendo uma fala aí, até mesmo pesada, desafiando pastores, porque ele apoia o carnaval gospel, porque ele apoia o envolvimento da igreja em meio ao carnaval. Pois bem, dentro da mídia secular, alguns cantores evangélicos que estão na mídia secular, nós vamos ver aí Joelma, né? Tinha acabado de cantar algumas músicas lá que fala de traição e tudo, e daqui a pouco fez uma exposição de um cântico e falou de Jesus. Amém. Mas não convém que seja assim, é o que a Bíblia ensina, tá? Bem como a Baby do Brasil fez a mesma coisa, o qual entrou no momento da fala em desafeto com a Ivete Sangalo. Não convém que seja assim, tá certo? É o que a Bíblia fala: tudo posso, mas nem tudo me é lícito, tá? Não convém fazer, não convém eu estar junto, não convém estar envolvido. Vamos lá. Carnaval tem a ver com festa da carne. No latim tem a ver com se retirar das coisas do mundo, ou retirar a carne, os desejos pecaminosos da minha vida. Por isso algumas igrejas evangélicas, algumas igrejas católicas fazem o retiro espiritual, ou seja, se retira. Enquanto o mundo está fazendo a festa da carne, se envolvendo em prostituição, muitas outras coisas, a igreja se retira para buscar a Deus, louvar, fazer algumas brincadeiras entre os cristãos, alguma gincana ali dentro da palavra de Deus, se retira para ensinar jovens, tanto os adultos também, para estar louvando, entoando ao Senhor. Então, dentro desse texto, desse contexto, nós vamos aí ver que, ao meu ver, Silas Malafaia deu uma grande mancada. Se festa da carne, se carnaval significa festa da carne, então vamos lá, vamos mudar o nome: festa da carne gospel, ou festa da carne evangélica. Então, o pastor pode pecar, cair em adultério, e assim sucessivamente, tem qualquer tipo outros de erro, porque não tem problema, porque é normal, né? Nós estamos só pregando para o mundo, mas festa da carne, eu estou concordando com os erros do mundo, que há no mundo, tá certo? E do mundo nós não somos, é o que a Bíblia fala. Jesus, quando ele vai orar no Getsêmani, ele fala bem claro: Pai, eu peço que os Senhor os livram. Eles estão no mundo, mas do mundo eles não são. Ou seja, não tem sociedade com o mundo. A Bíblia nos ensina, nas epístolas de João, que João fala: quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que o joio não tem nada a ver com o trigo, a luz não tem nada a ver com as trevas, ou que comunhão tem o injusto com os justos. A Bíblia vai ensinar isso na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vai ensinar isso em vários lugares da palavra de Deus, né? Salmo 1 vai falar: bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém nos seus conselhos, nas suas conversas. Ou seja, você tem que pregar o evangelho para o ímpio,
Você tem que ir até onde os ímpios estão. Você tem que estar lá, pregar, mas não se aceitar, não participar, não se envolver, não ter as mesmas práticas da mesma forma. Qual a diferença de eu pular na carne para uma música do mundo e pular, fazer a festa do carnaval, pular na carne com uma música cristã? Tem nada, né? Mesma coisa, não muda nada se for falar. E eu acho, na minha modesta, humilde opinião, Silas Malafaia, ele errou na sua fala, ele foi infeliz. O nosso pastor Silas, ele deu mancada, porque a igreja, ela anda contramão ao mundo, contra as coisas mundanas. Enquanto o mundo vai para um lado, a igreja vai para o outro, um contrário do outro. Porque se não for assim, não tem necessidade de se pregar o evangelho, não tem a necessidade de se estar numa igreja, não tem necessidade de falar que existe pecado, não tem necessidade, né? Mas essas pessoas aí da mídia e alguns crentes modernizados, envolvidos no mundo, né? Estão aí se envolvendo. A igreja está aí, Deus estabeleceu a igreja na terra para que o mundo possa ir até a igreja. Por exemplo, eu vou fazer uma simbologia. Se você está doente, você vai no hospital, você não vai na delegacia. Se você foi roubado, você não vai no hospital, você vai na delegacia. Se você precisa resolver algum problema no banco, você vai no banco, você não vai no juiz. E assim sucessivamente. A igreja está aí para que os pecadores procuram a igreja como socorro, como uma porta de escape, como um refúgio de mudança na sua vida, de não aguentar mais viver no mundo de pecado. Agora, o evangelismo é para todo mundo ir pregar o evangelho a toda criatura, mas não fala pregar o evangelho e se misturar toda criatura, não fala para você fazer as coisas erradas de toda criatura, está errado. Silas Malafaia, infelizmente, como alguns outros nomes da mídia, tem envergonhado o evangelho. Como alguns outros nomes, como R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, outros nomes aí da mídia evangélica têm trazido vergonha para o evangelho, têm trazido escárnio, pregado o evangelho falsificado, o evangelho infelizmente mentiroso. Eu estou aqui prestando a minha indignação contra a fala deste pastor, que, querendo ou não, é uma referência no mundo evangélico. Não concordo, discordo da sua fala, pastor Silas Malafaia. O senhor está completamente errado. A igreja é para ser santa, imaculada, tem que ser sem ruga, não pode se misturar com o pecado, não pode entrar em concordância com as coisas erradas concernentes a este mundo, nem ao presente século. Infelizmente, o Senhor deu uma mancada grave, bem como o pastor apóstolo Rina da igreja Bola de Neve. Estão completamente errados, bem como outras igrejas como a Renascer em Cristo. A igreja é para ser referência de Cristo na terra, e não para se misturar e banalizar as coisas de Cristo. A igreja não se mistura com as coisas do mundo. Não é à toa que quando o crente vai brincar lá no mundo, ou fazer uma conversinha, a primeira coisa que o mundo, que todo mundo está querendo pregar e misturar, é falar: não é crente, olha lá, é crente, olha lá quem está fazendo, é crente. Se mistura porque quer. E o bom nome de Cristo, o bom nome de Cristo possa resplandecer sobre a terra ainda, mas não de uma maneira falsificada, mentirosa, leviana, pecaminosa. Não dessa forma. Que Deus abençoe você, meu querido ouvinte, amigo da palavra de Deus.